Ao alho, seu torco. Bom, impressionante o chão, como ele se abre, as rachaduras que surgem no solo. Mais imagens deste terremoto de 7,8 que aconteceu nas Filipinas. E nessa ocasião são mostradas as imagens do quintal de uma casa em que o chão começou a se partir. Em vários lugares, começaram a aparecer rachaduras e a pessoa ali, tranquila, gravando, enquanto toda a família está correndo. Em certo momento, ele também decide sair. Por sorte, não aconteceu nada mais grave. Não, a moto nem as pessoas que estão ali no chão são engolidas. Mas sim, evidentemente, mostra a força que houve nesse movimento. Impressionante, de verdade. Também mostram as imagens que estão sendo vistas neste momento lá na Europa, no Eurosatory 2026, onde o famoso míssil Flamingo da Ucrânia já está sendo apresentado. Pois agora sim, esses mísseis estarão à venda. E bem, serão o futuro militar e o futuro dos negócios. Também para a Ucrânia, um país que teve que se adaptar a um conflito que não queria, mas que evidentemente agora está tirando proveito disso do ponto de vista financeiro. É impressionante também como se avança nesse sentido. Vamos então para as informações, vamos aos detalhes. Afirmam que algo está sendo escondido. Bem, diante de uma mudança na postura dos Estados Unidos em relação ao Irã, há também uma grande mudança em como as coisas estão sendo conduzidas entre esses dois aliados, Estados Unidos e Israel. O que está acontecendo? Qual é o foco? O que está acontecendo nesse assunto? Bom, vamos aos detalhes. Para começar, eles dizem a Israel que não podem mostrar o acordo, ou seja, o acordo que estão assinando com o próprio inimigo de Israel, o inimigo contra o qual Estados Unidos e Israel lutaram juntos. Agora os Estados Unidos dizem que não podem mostrar o acordo. O que será que existe nele para não quererem mostrar nem aos próprios aliados? Hoje, o The Jerusalem Post tornou pública essa preocupação que os israelenses têm neste momento. O próprio Netanyahu, imagino que eles já devem estar colocando toda a inteligência para observar de perto qualquer movimento. Mas preocupa, pelo menos para eles, que o acordo não seja visto também pelos Estados Unidos e seu Congresso que pedem o acordo. E Trump diz, sim, mais adiante, em outro dia veremos isso, vamos ler juntos com a imprensa, não sei o quê. Os Estados Unidos teriam negado a Israel o acesso prévio ao texto final do novo memorando de entendimento com o Irã. O movimento que gera questionamentos sobre Israel, o futuro do Líbano, o futuro do Hezbollah, o Estreito de Hormuz. A estratégia regional de Washington estaria ali delineada. Os Estados Unidos rejeitaram o pedido de Israel para revisar o acordo com o Irã antes de sua assinatura oficial, prevista para a próxima sexta-feira na Suíça. Mas já foi assinado digitalmente e até agora Israel não o conhece. O presidente Trump declarou que vai ler o acordo palavra por palavra, embora não tenha dito nem quando nem onde. Os detalhes oficiais seguem reservados, o que alimenta especulações e suspeitas de que existam cláusulas que, bem, sejam bastante comprometedoras para os Estados Unidos ou para Israel. Segundo os relatos, o memorando contém 14 cláusulas diferentes relacionadas à segurança regional, ao comércio marítimo, às sanções econômicas, entre outras coisas. Os pontos citados incluem a retirada das forças israelenses do sul do Líbano, algo muito sensível para Israel, em que eles disseram, não somos subordinados e, se não concordarmos, não vamos fazer, certo? Diz Israel. Também está prevista a liberação de cerca de 24 bilhões de dólares de fundos iranianos bloqueados por sanções. Funcionários de Israel ainda não confirmaram oficialmente uma retirada militar do Líbano. Não tenho certeza se isso vai acontecer. Neste momento estão sendo relatadas explosões entre Israel e o Líbano, dentro do Líbano, mas digamos que entre as tropas das FDI de Israel e as, digamos, milícias do Hezbollah. Então, nesse sentido, imaginem só, é praticamente um conflito em andamento no qual estão dizendo para se retirar, sem ter alcançado o objetivo que se queria. O cenário também coloca o Líbano no centro da negociação,
porque essa é a carta mais difícil que os Estados Unidos têm agora para dizer a Israel: você não pode mais atacar, porque aí o acordo se rompe. Também o meio de comunicação, o telejornal N12 de Israel, afirmou por meio de funcionários israelenses que eles solicitaram o acordo aos escritórios dos Estados Unidos, mas foram rejeitados. Nesse sentido, eles não quiseram fornecer a informação. Então, como já dizem vários meios de comunicação israelenses, o Jerusalém Post e o próprio Canal 12 dizem que simplesmente não estão dando espaço para eles. Agora, outra questão que também me chama a atenção são as tensões que estão chegando a níveis que não tínhamos visto antes entre os Estados Unidos e Israel, mas também, em outro sentido, entre os russos e o pessoal do Reino Unido. Vamos a esse ponto. Vejam, nessa fragata, uma fragata russa teria disparado tiros, ou digamos, tiros de advertência, vamos dizer assim, contra um navio, um iate britânico no Canal da Mancha. Segundo relatos, o Ministério da Defesa está investigando, pois, aparentemente, o que seria uma série de disparos a cerca de 500 metros de um navio próximo à ilha de White. De acordo com o que foi relatado neste momento, nesta área, o navio atirou na direção de onde eles estavam, o iate do Reino Unido, mas bem no Canal da Mancha, quer dizer, ou seja, muito perto do Reino Unido. Imaginem só, ir atirando. Não atacar, não destruir, mas atirando. Nesta área, olhem, ou seja, se olharmos o mapa, né, aqui é a França, aqui é o Reino Unido, e bem longe daqui está a Rússia. E nesta área, uma fragata russa está atirando contra um navio do Reino Unido. Não há relatos de feridos, não houve danos. O iate continuou sua viagem, mas esta embarcação do HMS Tyne, um navio patrulha, visitou o iate para coletar todas as informações e verificar se a tripulação estava em segurança. O incidente ocorreu poucos dias depois que o Reino Unido apreendeu um petroleiro ligado à Rússia. Ou seja, ali mesmo no Canal da Mancha, o Reino Unido vai e apreende um petroleiro russo. Isso não agradou nada à Rússia, e parece que essa é a reação, não é? Que a reação é ir e tomar este ou... Bom, não tomar, mas atirar de longe como um aviso em um iate privado. O almirante Grigorovich tem sido regularmente deslocado próximo às águas britânicas. Eles costumavam escoltar navios da frota sombra russa no Canal da Mancha e Mar do Norte. Eles reabasteceram combustível na costa de Suffolk para permanecer próximos ao Reino Unido. Normalmente, ele é escoltado por navios da Marinha Real quando navega próximo às águas territoriais britânicas. Naquele momento, a fragata estava sendo vigiada pelo HMS Marseille, outro navio patrulha de alto mar que estava muito próximo, também observando de perto, digamos, o comportamento da fragata russa. Fique atento a esse assunto, não é? Agora também. Por outro lado, o exército britânico está investigando um relatório que indica que não só foram feitos disparos de advertência, mas aparentemente também houve comunicações, algo que ainda não foi confirmado exatamente o que foi dito nessas comunicações, mas provavelmente era para que se afastassem, não é? Do local onde estava o navio russo e o que faziam lá. Por que esse nervosismo? E por que atirar em um navio privado? Pois é, vai saber. Em outros assuntos, vejam só que interessante. O Irã afirma que o acordo para pôr fim à guerra com os Estados Unidos exige que Israel não só pare de atacar o Líbano, mas também exige que se retire completamente desse país, do Líbano, digamos assim. Então, essa é a exigência que está sendo feita agora mesmo a Israel, ou melhor, o Irã está fazendo essa exigência a Israel. O que está sendo pedido é um dos pontos revelados, embora nem todos os detalhes estejam disponíveis agora.
o principal diplomata do Irã, afirmou hoje que o acordo preliminar para pôr fim à guerra com os Estados Unidos exige que Israel se retire do Líbano. É uma condição que simplesmente Israel já rejeitou e que pode fazer com que o acordo fracasse, levando a uma retomada. Se o acordo não for feito, sim. E o que vem depois? O que se diz é que o que vem depois será uma guerra total, não mais uma guerra parcial, não mais pequenos disparos, assim por momentos, nem nada disso, mas sim guerras com tropas, e uma guerra que pode se espalhar para outras regiões do mundo, ou seja, essa é a preocupação que existe agora. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas al-Sarghachi, afirmou que a contínua ocupação israelense do sul do Líbano estaria violando o acordo. Então, essa é a única coisa que vejo como difícil. E hoje ainda é terça-feira, não é? Já estamos na quarta, não é? Terça ainda, terça 16, ou seja, teríamos até terça, quarta, quinta. Em mais 3 dias o acordo será assinado. Poxa, os financistas devem saber de alguma coisa sobre o petróleo, mas o petróleo está caindo, o preço está baixando muito, indo para $80 e o Texas em 76, não é? Então, o petróleo realmente tem caído de preço, e nessa queda de preço, o que isso mostra é que há confiança de que as coisas vão se acalmar um pouco. Enquanto o petróleo seguir em queda, quer dizer que os acordos, gostem ou não gostem, estão sendo realizados. Mas se não houver a retirada de Israel do Líbano, provavelmente veremos um rebote e o preço começará a subir. O petróleo. Esse também é um jogo em que muitos estão gerando recursos imensos, não é? Porque no final das contas, esse jogo da volatilidade que existe nos valores, principalmente quando está muito calculado, pode gerar também grandes quantidades de lucro para alguns, não é? Atentem-se a esse tema. Agora, outros pontos importantes. E diz que assim como há condições por parte de... Deixa eu ver, vamos para cá. Assim como há condições por parte de Israel, condições por parte do Irã, também há condições por parte de Washington. Os Estados Unidos também estariam criando suas próprias condições. E o caminho é muito complicado. O caminho, digamos, para a paz ou para que se chegue a um acordo é pouco provável, mas ele está lá e continua avançando, não é? Entre as probabilidades contínuas de colapso, a Casa Branca estabeleceu condições concretas para alcançar o acordo. Donald Trump oferece suspender as sanções econômicas, facilitar a reintegração do Irã à economia global se o regime cumprir as exigências. Os Estados Unidos exigem o desmantelamento completo do programa nuclear iraniano, incluindo centrífugas e infraestrutura capaz de produzir armas nucleares. É para lá que eles estão indo. A proposta inclui, além da liberação gradual de fundos congelados de até 24 bilhões de dólares, todas essas exigências feitas pelos Estados Unidos estão focadas na questão nuclear e nem sequer estão mais tocando no assunto dos mísseis balísticos, um tema que, evidentemente, também preocupa os israelenses, não é? Hoje também me chama muito a atenção, mas teve que vir a público para reconhecer. O próprio J.D. Vance, o vice-presidente dos Estados Unidos, teve que admitir o que parecia que ninguém do governo dos Estados Unidos se atrevia a dizer, que o acordo, o memorando do acordo é tremendamente geral, é genérico, é tudo muito genérico. Não estão apresentando esse acordo. Não há informações claras do tipo, olha, aqui estão os detalhes, e isso vai acontecer assim, isso vai ser desse jeito. Não há detalhes. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, admitiu que o acordo com o Irã é muito genérico. Segundo republicanos, no Capitólio pedem mais informações sobre o texto ainda desconhecido. O vice-presidente reconheceu hoje que o acordo preliminar alcançado com o Irã carece de muitos detalhes e o descreveu como um documento muito genérico. Ontem ele já comentava ou insinuava um pouco sobre isso e, tem reiterado essa situação, não é?
Aqui ele chama de genérico. Olhem, pelos detalhes disponíveis, isso é o que se sabe até agora. É que o que pedem não são detalhes técnicos, e sim, sem esses detalhes técnicos, tipo quantos engenheiros vão ter para pegar esse urânio enriquecido, né? Quanto tempo vai durar o processo de extraí-lo? Quem? Quais países vão participar? Sob quais condições? Todos esses detalhes não se sabe, nem mesmo o mínimo, né? Nem mesmo o mínimo. Então fica tudo muito frágil, meio geral, genérico, né? Não há clareza. Por isso também vai ser preciso esperar para que informem os detalhes, né? Que isso seja lido, porque até agora não foi feito. Vance declarou para a mídia dos Estados Unidos que o memorando foi assinado, tinha apenas uma página e meia. É isso que tem o memorando, uma página e meia. O próprio J.D. Vance reconhece isso. Um acordo tão complexo como esse e que está escrito em uma página e meia, reconhecido pelo vice-presidente, pois eu acho que mostra que ainda não é um acordo sério, mas é alguma coisa, né? É um avanço, não é? Pelo menos é isso que pensam os investidores do petróleo, não é? Que pelo menos é um avanço. Mas vamos, o mercado vai ficar muito nervoso, e principalmente a população que vive nessas áreas, porque não sabem qual será o próximo passo. Um abraço, como você está? Francisco Arce Garman, um grande abraço. Isai Barra, Letícia, um grande abraço. MT Mônica, vamos a outros pontos também importantes. Olhem, aí tem uma imagem que me chama a atenção hoje, esta imagem, se pudermos colocá-la aqui, é uma imagem de uma enchente na China. Os porquinhos, então, o que eles pensaram para se salvar da enchente foi se aproximar das grades. Vocês percebem? E aí estão, como esperando que ajudem eles, né? Reparem, ou seja, todos os porquinhos da fazenda foram nadando até a beira da grade. E estão. Vocês percebem que eles ficam com as patinhas para cima e depois dá para ver na imagem que eles mudam de lugar e vão para outra grade, vão tutu nadando e vão embora. É como se eles fossem e permanecessem ali. Muito inteligente, de verdade, porque assim eles não ficam só ali boiando, esperando para ver o que acontece, né? O lógico seria ficar ali e esperar por algum tipo de ajuda, né? Essa imagem viralizou um pouco. Isso foi em Wanxi, lá em China, numa granja de porcos, onde todos os porcos decidiram não fugir nem se mover para outro lugar. Simplesmente ficar ali como peixinhos. Não sei, achei pelo menos interessante a reação. Vamos rapidamente para o próximo assunto. Como você está, Álvaro? Isa Ibarra, aqui diz que a gasolina não está baixando. Vamos esperar no máximo uma semana, mas eu acho que em uns 3 ou 4 dias já deveria começar a perceber, certo? Não é imediato, né? Mas já deveria dar para perceber uma queda, no máximo em uma semana, se isso continuar, né? Se isso continuar, então vamos esperar só mais um pouquinho. Mas teria que cair, porque senão aí realmente não foi um bom negócio. Mas evidentemente teria que cair. A gasolina, esse seria um dos primeiros pontos. O diesel, o gás, tudo isso teria que cair. Essa seria a lógica, digamos, de todo esse assunto. E, bom, você tem razão, senão ainda não dá para ver, né? Isso ainda não aconteceu. Vamos ver se mais para frente, Germán, Mônica, Diego, como você tem estado? Um grande abraço. Sim, ou seja, na sexta-feira vai ser assinado, na Suíça. Isso, digamos, não posso dizer que é um fato, mas está confirmado por ambas as partes. Não digo que é um fato porque, bem, ao que tudo indica, é muito provável que isso seja cancelado, pelo menos é o que parece, né? Mas insisto, mas enfim, tudo pode acontecer, né? A essa altura também. Há muitos setores dentro de Israel, dentro do Irã, que não concordam com esse memorando, não veem isso com bons olhos. Então, há um descontentamento nesse sentido. E também nos Estados Unidos, pois existe a dúvida sobre o que trata o memorando. Por que ou quais são os... Como vai ser realizado? Esses dados, essa ideia de recuperar
ou de, bom, não é recuperar, mas pegar o urânio porque, bom, recuperar não, porque foi, digamos, trabalhado, ou pelos próprios iranianos nessa expansão de levar a um enriquecimento de 60%, que é o que mais preocupa agora, né? Vamos para o próximo ao vivo, vamos para lá, nem fiquei. Vamos assim mesmo, vocês já sabem como é a dinâmica, vamos para lá.